dia 6 de novembro de 2021. Pois então, gente, estamos iniciando aqui um novo estudo. Na verdade, vai ser uma leitura com comentários sobre os pontos essenciais na prática do caminho infinito. É uma carta que Joel escreveu em agosto de 1955, por Joel Goldsmith. Nós vamos fazer a leitura aqui dos pontos essenciais na prática e fazer alguns comentários, tá? Então, dentro deste estudo que está sendo preparado para ingressarmos no Evangelho de Marta e depois no Suprimento Invisível, que é nos nossos próximos trabalhos aqui. Então, nós vamos ler esse estudo que chegou à consciência para a gente poder fazer aqui, trazer aqui para o canal. Vamos começar a leitura então. O caminho infinito é um desdobramento modernizado da atividade do Espírito de Deus na consciência individual. Uma revelação de que o reino dos céus está na terra, agora, e que o reino de Deus está dentro de você. Praticar os estudos que Joel traz, gente, é sentir, é buscar o sentimento da presença viva de Deus em cada um de nós, ou seja, a percepção consciente da presença de Deus. Então, o caminho infinito, o propósito do caminho infinito é isto: de chegarmos a este ponto em nossa consciência. Os antigos mestres espirituais e pioneiros modernos sacrificaram suas vidas com o objetivo de que pudéssemos ter as verdades que compõem o estado de consciência que nos trouxe onde estamos hoje. A luz que temos é o resultado da luz que desceu em todos os tempos. Há muitos que não temos como saber, mas há muitos que podemos identificar. Lao Tse, Buda, Krishna, Shankara, Bodhisattva, Jesus, João, Paulo, Eckhart, Bowman, Fox e outros místicos do século II aos séculos XVII e os grandes líderes e reveladores dos anos mais recentes. Nenhum indivíduo deu a luz ao mundo, mas cada um desses grandes profetas espirituais foi um raio de luz, contribuindo para a luz inteira, e cada um deles contribuiu para o conhecimento místico do mundo. Com este vasto fundo de sabedoria mística, alguém poderia pensar que toda a Terra seria livre? É estranho saber que existe um Deus, um infinito poder do bem, e ainda assim testemunhar as discórdias e desarmonias que ainda existem milhares de anos depois dessas revelações da verdade. O caminho infinito é um desdobramento modernizado da atividade do Espírito de Deus na consciência individual. Uma revelação de que o reino dos céus está na terra, agora, e que o reino de Deus está dentro de você. Essa revelação trouxe paz, harmonia, cura e suprimento para as pessoas de todas as eras, muito antes dos dias de Jesus, quando o Cristo estava aparecendo na terra em outras formas. Muitos receberam essa revelação, aceitaram-no e foram capacitados a demonstrar a presença e o poder de Deus em sua experiência individual. Em todas as épocas, no entanto, apenas alguns se beneficiaram, enquanto a maioria continuou a existir sob a pressão da guerra e da escravidão. Na época em que os ensinamentos de Buda e Krishna eram uma luz na consciência humana, existia na Índia uma grande e nobre civilização espiritual. Mas mesmo naquele período de iluminação, prevaleceram todas as injustiças e crueldades dos sistemas de castas. As guerras romanas dos Césares ocorreram no mesmo momento em que o Mestre estava revelando o princípio do amor divino através dos milagres de curar os doentes, alimentar os pobres e ressuscitar os mortos. Mesmo nos dias de hoje de cristianismo iluminado, quando há
nas mentes dos homens um princípio de cura, o corpo aumenta o suprimento e traz harmonia e integridade às nossas vidas individuais. A fome da mente, do corpo e da alma é evidente em todos os sentidos. Sempre foi assim. Alguns receberam a luz da consciência espiritual ao entrar em contato com os Lao Tsés, os Budas e os Jesus, que existiam em todas as épocas, mas grande massa da humanidade viveu na periferia, totalmente inconsciente de que presente com eles e dentro deles está o meio de salvação. E aqui Joel traz uma explanação, né, do que vem acontecendo, né, meus irmãos, de que toda a história do planeta Terra sempre existiram homens que trouxeram a luz da verdade para as consciências e dentro desse princípio da luz da verdade, poucos seguiram estes homens, porque Jesus mesmo trouxe, né, essa iluminação dizendo que o caminho era estreito. O caminho era estreito. Então, para poucos, infelizmente, para poucos, é este caminho de largar, de soltar as coisas deste mundo aqui. Muitos estudantes da verdade beneficiaram-se dessa luz em algum grau ou outro e testemunharam seu mistério de cura, mas ainda não trouxeram para a sua experiência individual todos os benefícios que poderiam ser obtidos por um despertar mais ativo da parte deles. Por exemplo, se houvesse sombras em todas as suas janelas, você estaria na escuridão, sem se beneficiar da luz e do calor do sol. Seria tolice fechar os olhos em meditação e, ao abri-los, esperar que os cegos sejam curados. Se você quer que os cegos sejam curados, é sua função curá-los. É inútil para qualquer estudante do caminho infinito acreditar que existe algum tipo de Deus que opera milagres e que será o emissário particular, pessoal e muito especial deste Deus. A sabedoria espiritual revela que a atividade da verdade deve ocorrer na consciência individual e assim resta uma coisa: a responsabilidade individual ou a responsabilidade do indivíduo de reconhecer a verdade, aceitá-la, praticá-la até o momento em que toda a sua experiência de vida é um testemunho vivo e visível da verdade e da graça. Isso está grifado em letras escuras, gente, está destacado neste texto aqui, porque isso aqui, a responsabilidade individual é se autorresponsabilizar-se com a verdade, com Deus, seguir os propósitos divinos aqui neste planeta. Quando você descobre que existe uma verdade, que existe um meio de ser liberto de todas as mazelas que são criadas pelo desconhecimento da verdade neste planeta. E mais uma coisinha, enquanto não for totalmente aqui a responsabilidade individual, o que é a responsabilidade individual? A gente está sempre falando: ler, estudar, trabalhar e ajudar, tá? O estudar e o trabalhar é o trabalho interno, gente, é o comprometimento que a gente tem com as práticas de meditação. A gente tem que driblar as questões cerebrais que vão nos acometer a sempre voltar atrás e deixar de meditar. A gente precisa meditar todos os dias, constantemente, continuamente, perceber esta presença de Deus em nós, trazer uma paz, uma quietude, e isso a gente vai treinando o nosso cérebro. Isso é comprometimento, isso é responsabilidade individual com as práticas. Responsabilidade do indivíduo de reconhecer a verdade, não somente estudar a verdade, mas aplicar, saber e até na aplicação da verdade na vida prática, perceber aonde você errou com a verdade, mas não se autopunir. Simplesmente perceba e perceba que ainda transita em dois mundos. E isso é normal, isso é tranquilo, isso faz parte do nosso desenvolvimento aqui. Aceitá-la e praticá-la até o momento em que toda a sua experiência de vida é um testemunho vivo e visível da verdade e da graça. Quando nós alcançamos um ponto na consciência, um clique, uma iluminação, que estamos emanando e vivendo sobre a graça do reconhecimento da verdade de Deus, que é a própria vida. Em João 13,
Versículos de 5 a 34, lemos que o Mestre lavou os pés dos discípulos e deu-lhes um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vós deveis também amar-vos uns aos outros. Até hoje, na Maundy Thursday de cada ano, o monarca reinante da Inglaterra comemorava esta ocasião lavando os pés dos pobres e lhes dando comida e moedas como um lembrete. Que deve haver um senso de humildade, caridade e amor fraternal na vida de todos os homens. Se você puder ver através desta cerimônia o princípio por trás dela, você encontrará uma lição que será de grande benefício, mas somente se você aceitar e praticar o princípio por trás deste dia sagrado, é que, fora do nosso infinito, compartilhamos a nossa abundância com aqueles que ainda não conhecem a natureza infinita do seu ser individual, através do seu estado Cristo, no Cristo. Onde está a abundância de que você está compartilhando? Deus é o princípio criativo de tudo que existe. Deus é a fonte de todo bem. A medida do bem é infinito. E não pode haver limite para a quantidade de bem a ser compartilhado. Para as pessoas do mundo, isso não significa nada, mas para aqueles de visão espiritual significa: eu e o Pai somos um. Filho, tu és comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Aqueles de visão espiritual devem reconhecer que desde que Deus é o princípio criativo de tudo, o que é a criação deve ser infinita, já que a relação entre Deus e o Filho e o seu Filho é unicidade. Você tem um infinito para compartilhar. Embora exteriormente pareça que você tem apenas $1 no reconhecimento da natureza infinita do seu próprio ser, você pode gerar pelo menos uma moeda e dizer: fora da evidência visível do meu infinito, eu compartilharei aquilo que tenho. Na escala do espírito, o dinheiro é o mínimo daquilo que temos para dar. Portanto, não olhemos para a carteira para ver quantos dólares temos. Prata, ouro, não tenho nenhum, mas tal como eu tenho, te dou. Volte-se para a consciência infinita interior e veja quanto de perdão, justiça, bondade, liberdade, harmonia e integridade você pode conceder. Conte sua riqueza pela realização de sua filiação com Deus. Isso aqui é muito interessante, gente. Às vezes as pessoas dizem, né, partilha, caridade. Então a gente veio para a caridade não para doação de dinheiro, doação de coisas, mas doar aquilo que nós emanamos, que é o entendimento que só há um poder, só há uma única onda permeando este universo, que é a substância de todas as formas, que é a própria presença onipresente de Deus. E aí nós vamos, já tirando essa mistificação aqui, não tem problema nenhum, mas o doar com amor, o doar percebendo que ali está a fonte infinita de todo bem, de toda causa, de toda criação, já é uma doação do próprio ser individual, que é o próprio Deus. Então, não ficamos frustrados se não temos dinheiro, se não temos... Mas o que a gente tem, o que temos na casa, que podemos doar? Temos o amor, a intenção, que é tudo que nós temos para mudar um clique a nossa vida, para que estejamos dentro desta imenso mar de amor contemplativo. Toda a verdade que foi revelada desde o início dos tempos é dada como escritura viva para ser incorporada em você, vivida e praticada. Eu e o meu Pai somos um. Todas as coisas que o Pai possui são minhas. Não significa nada, a menos que você esteja disposto a levar essa verdade à consciência e a praticar diariamente, começando a dar e a compartilhar. Este é um princípio onipresente, mas não produzirá nada em harmonia e paz, a menos que você, como indivíduo, a pratique. Então, por isso que devemos praticar, por isso que devemos fazer todos os dias,
bater na tecla, meditar, observar, impersonalizar. Como os estudantes de sabedoria espiritual devem se comportar e praticar este princípio no sentido de que os pecados, as falhas, as doenças e as discórdias do mundo não sobrevenha sobre eles? O Salmo 91 promete: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo em meditação permanecerá sob a sombra do Todo-Poderoso, a sombra do Onipotente. O 5º capítulo de João promete: se vós permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes e ser-te-á feito. Em ambos os casos, a responsabilidade está sobre o teu ombro de habitar conscientemente no lugar secreto do Altíssimo. Permaneça na palavra e deixe a palavra habitar em você. Quando se fala que tudo que pedires, crendo que receberes, receberão, o crendo que receberes, receberão, gente, o crer é esse descanso, essa habitação no lugar secreto do Altíssimo. E ali está todo o soltar e a crença de que já está feito. Por isso que devemos praticar todos os dias a meditação. Começamos a soltar as amarras da nossa mente primeiro, porque essa é a parte crucial e a parte mais difícil que existe. É o começar a soltar as cascas deste mundo. Como os estudantes de sabedoria espiritual, tá, aqui já li. Então aqui, ó, viver a vida espiritual não é uma questão de mera fé cega, dizendo eu creio em Deus, deixe Deus fazer isso. Na vida espiritual, esses princípios devem ser exercidos ativamente e conscientemente em todos os seus pensamentos. Você deve orar sem cessar. Você deve conhecer a verdade sem cessar. Então, por isso que o orar e vigiar é importante, né, meus irmãos? Porque a partir do momento que a gente ora e vigia, nós estamos acessando a consciência superior, espiritual, de 4ª dimensão, infinita, e nós estamos constantemente pensando sobre a verdade. As falsas leis da economia levaram as nações à falência. São leis criadas pelo homem. Existe apenas uma lei verdadeira da economia, a lei espiritual. Quanto mais você doa, mais você tem. Tá aqui, ó. Deus não se deixa vencer por generosidade. Quanto mais você dá amor, dá paz, dá felicidade, dá, mais vem de retorno. Quanto mais você emana, mais volta. Todo pai ou chefe de família tem uma responsabilidade espiritual para com os membros de sua família, da sua casa. Claro, isso não envolve viver a vida deles, uma vez que cada um é um indivíduo livre, cada um está em um nível diferente de consciência e cada um responde a impulsos diferentes, mesmo dentro da mesma família. É inevitável que alguém tome o caminho glorioso da retidão, enquanto o outro deve seguir o caminho descendente do filho pródigo. Você não pode impedir um ou outro, mas isso não diminui sua responsabilidade espiritual de trazer à lembrança consciente toda a verdade que você conhece de Deus onipresente, onipotente, onisciente, Deus infinito, bom, disponível e prático. Gente, aqui é a questão familiar, né? Então, mesmo que você tenha toda a discórdia, que a sua família não goste desses escritos, não goste dos estudos, não goste que você fala, você vai reconhecer que isto é o erro, são coisas do mundo, porque na essência deles está o próprio Deus. Muitos idosos se permitiram envelhecer, não apenas através do decorrer do tempo, mas por ignorância, também assumiram a senilidade e a enfermidade, muito além da responsabilidade humana de cuidar deles. O seu é a responsabilidade espiritual de perceber que o Pai e o Filho são um. Deus é a vida destes queridos, e se o Pai é eterno, o Filho não tem idade. Portanto, eles têm vida perfeita, vida eterna e vida imortal. Em certas épocas do ano, você é confrontado com epidemias. Corona.
epidemias disso, daquilo e de outras coisas, e dessas crenças do mundo sobre os perigos aos quais seus filhos estão sujeitos. Frequentemente você ouve que esta pessoa ou aquela tem uma crença doente, junto com a esperança expressa de que ela receba mais duas ou para poder recuperá-las. Isso é um completo absurdo. Nenhuma dessas coisas pode ter alguma coisa que você tenha em sua casa se estiver orando sem cessar. Já não falei sobre isso anteriormente? Aqui é bom lembrar uma coisa. Você não tem filhos. Eles são os filhos de Deus. E Deus é a vida deles, a alma deles, o ser deles. Isso também é verdade na sala de aula. Um professor que aprendeu a sabedoria espiritual tem uma responsabilidade muito além de ensinar ABCs 1, 2 e 3. E é perceber que essas não são mentes infantis e corpos de crianças, mas que cada uma é a mente de Deus, revelando e se revelando. Cada um é o templo de Deus vivo, desdobrando-se normalmente com alegria, inocentemente e harmoniosamente. Mais esse trechinho aqui então. A filosofia e religião ensinam que somos pobres e fracos mortais, e ainda assim reconhecem que Deus é nosso Pai. Isso não é pecado? Deus é nosso Pai, portanto somos filhos divinos, sujeitos apenas ao governo do Pai. Somos filhos de Deus e temos o depósito espiritual infinito do Pai para buscar a vida e o amor e o perdão, a justiça e a misericórdia, a integridade, a lealdade e a fidelidade. A alma de Deus é sua alma individual e é dessa alma o reino de Deus dentro de você, que o seu bem flui. No entanto, ela está disponível apenas no grau em que você conhece a verdade, conscientemente percebendo, praticando e fazendo parte de seu próprio ser. Todo indivíduo que pela graça de Deus recebeu um pouquinho de sabedoria espiritual deve praticá-la. A prática da sabedoria espiritual é chamada de oração, e é através da oração que as harmonias de Deus se tornam evidentes em sua experiência. O grau de seu próprio desdobramento depende de quanto você pratica a presença de Deus a cada dia. A presença de Deus é a presença da verdade, a presença da vida, a presença da harmonia, a presença da totalidade. Então, encerramos aqui este riquíssimo estudo, gente. Olha, isso aqui é o essencial do caminho infinito, hein? Isso aqui é importantíssimo, por isso nós não vamos colocar capa nenhuma, só vamos colocar aqui o vídeo e vamos fazer as nossas recomendações. Então, pontos essenciais do caminho infinito. Preste atenção nas entrelinhas o que Joel está nos passando neste ensinamento aqui, gente. Então, é perceber a presença de Deus em tudo e em todos. Claro, a gente tem os nossos obstáculos humanos, nós temos os nossos egos humanos, eles vão sendo doutrinados a seguir o fluxo divino. Então, este é o propósito do super-homem, se dedicar, aprofundar cada vez mais e mais e mais neste caminho. Lembrando a todos que vamos deixar aqui o link do grupo informativo da nossa classe lá, né? Então, muito obrigado para todos e até o nosso próximo vídeo.